Ouvimos falar muito sobre a masculinidade tóxica, masculinidade frágil, machismo. O que é esse termo? O que significa? Como que a masculinidade tóxica, ela se apresenta na sociedade? Você acredita que a masculinidade tóxica, ela vem por um desejo desse homem, por um impulso ou instinto desse homem, ou muitas vezes também ele pratica isso daí porque ele aprendeu e que mesmo não concordando, tem aquela questão de o que vão pensar de mim, se eu não for desse jeito, né? Bom, assim, a gente quando fala de masculinidade, a gente sempre remete, assim, à nossa estrutura de sociedade, que ela forma os homens para ser machos. Então, a estrutura, ela é toda montada e de um jeito, como a sociedade é estrutural machista, ela dá mais poder aos homens. Então, quanto mais ele está no estereótipo de ser macho, de estar essa coisa de virilidade, de força, de coragem, de audácia, mais poder ele tem. Então, a sociedade é toda montada para isso, no sentido de valorizar os homens e desvalorizar as mulheres. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente, entre silêncio, dores e avalia de uma escuta qualificada. Antes de vocês saberem o nosso entrevistado e o tema de hoje, eu quero que você verifique se você já está aí nos seguindo no YouTube, no Instagram, no TikTok. Vamos compartilhar saúde mental de qualidade. Lu, conta pra gente esse tema que está presente na nossa sociedade e quem é hoje o nosso convidado. Então, vamos lá. Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês o nosso convidado é o Flávio Urra, que é psicólogo, sociólogo, mestre em psicologia social pela PUC São Paulo, especialista em violência doméstica pelo Lacre USP, mas muito além dos títulos, né? O Flávio é um dos pioneiros no Brasil em uma coisa fundamental e urgente. Ele criou um dos primeiros grupos reflexivos voltados para homens autores de violência contra a mulher. Ele também é o criador do programa E Agora José. Esse programa já impactou centenas de homens. E, além disso, ele tem o curso, Gênero e Masculinidade, que forma profissionais e multiplicadores Brasil afora. O Flávio, querido, acredita e prova na prática que é possível, sim, transformar o modo como os homens se relacionam com o poder, com o afeto e com as mulheres. Então, puxa a cadeira, aumenta o volume e vem com a gente. Bem-vindo, Flávio. Prazer estar aqui com vocês. É uma honra mesmo, poder falar sobre esse trabalho, que ainda é um trabalho, apesar que já está há bastante tempo, mas ainda é pouco divulgado, ainda é pouco conhecido. Então, é super importante a gente abrir os canais assim, para outras pessoas conhecerem o tema. Maravilha. E já entrando no assunto, para não perder aí tempo, Flávio, ouvimos falar muito sobre a masculinidade tóxica, masculinidade frágil, machismo. O que é esse termo? O que significa? Como que a masculinidade tóxica, ela se apresenta na sociedade? Bom, assim, a gente quando fala de masculinidade, a gente sempre remete assim, à nossa estrutura de sociedade, que ela forma os homens para ser machos. Então, a estrutura, ela é toda montada e de um jeito, como a sociedade é estrutural machista, ela dá mais poder aos homens. Então, quanto mais ele está no estereótipo de ser macho, de estar essa coisa de virilidade, de força, de coragem, de audácia, mais poder ele tem. Então, a sociedade é toda montada para isso, no sentido de valorizar os homens e desvalorizar as mulheres, A sociedade machista tem esse... E aí acontece assim, que nós somos preparados, então nós homens preparados para exercer violência, exercer força, exercer poder. E isso acaba levando os homens, quanto mais ele acredita nesse modelo, e vai praticando esse machismo, mais ele vai caindo nos aspectos negativos da sociedade. Então, é só a gente olhar os índices, índice de prisão. 93% são homens que estão no sistema prisional, Nós estamos com quase 700 mil pessoas presas.
93% são homens. Se a gente pegar acidente de carro, quem mais é vítima são os homens. Se pegar população de rua, também a maioria são homens. Drogadição, uso de álcool. Então, são os aspectos negativos da sociedade que o machismo estimula, mas que quando passa de um certo limite, a sociedade também começa a ignorar e criminalizar também, né, esses homens. Então, e esse aspecto que vai se tornando a masculinidade tóxica, que é essa masculinidade que faz mal para todo mundo, faz mal para a sociedade, faz mal para as mulheres. A gente sempre diz assim que os homens cometem mais violência contra as mulheres, né? A maioria as violências são homens que cometem. Os homens cometem violência contra outros homens, que também os índices de criminalidade são homens que praticam. E os homens cometem violência contra si mesmos, né? Porque eles também não se cuidam, adoecem e têm esses problemas de álcool e drogas e suicídio, né? Nós estamos em setembro agora. Também são mais homens que cometem suicídio. Então, a gente tem um conjunto de coisas que vai levando os homens para esses aspectos negativos, né, da sociedade. Ô Flávio, isso que você falou me fez pensar que você acredita que a masculinidade tóxica, ela vem por um desejo desse homem, por um impulso ou um instinto desse homem, ou muitas vezes também ele pratica isso daí porque ele aprendeu e que mesmo não concordando, tem aquela questão de o que vão pensar de mim, se eu não for desse jeito, né? Exato. Eu acho que assim, é um processo de formação. Quer dizer, o jeito que a gente trabalha com as pesquisas que a gente faz, os estudos, é que a gente não tem nenhuma essência nossa, enquanto ser humano, de ser homem ou mulher. Nós nascemos com componentes masculinos e femininos, né? Homens e mulheres. Só que na sociedade nossa, machista, ela vai ensinando os homens a só usar o lado masculino deles e tudo que é feminino é meio que exorcizado, é tirado. Aí que vai surgindo a homofobia, né? O ódio que tem aos gays, que vai surgindo o ódio às mulheres, né? Porque a gente fala que o machismo, os homens passam a odiar as mulheres, tem a misoginia, né? Que é isso. Mas isso é aprendido na sociedade. A gente aprende, desde criança, só a gente já vê, né? Eu olho crianças de 4, 5 anos, meninos, já têm comportamentos machistas já instalados. Né? Às vezes no controle da mãe, no controle da irmã, ou com as coleguinhas. Então é muito cedo que o machismo é passado para nós homens. E a gente vai exercendo violência, exercendo machismo. A gente até diz isso para os homens lá que a gente trabalha. O homem não tem repertório para agir de outro jeito. Muitas vezes ali no grupo a gente tem que ensinar ele repertórios de outras coisas que ele pode ser. Que nem, se a gente nega tudo que é feminino nosso, a gente nega o cuidado, nega o afeto, nega o respeito. Então, a gente vai resgatar nesses sujeitos, né? A gente procura resgatar a humanidade dele, que o machismo faz ele perder. Então, o machismo tóxico tem um componente muito importante de medo. Tem medo, porque assim, os homens, para se tornarem machos, assim, desde pequeno, as brincadeiras são muito estúpidas, o jeito que a gente trata os meninos, a gente não trata igual meninos que a gente trata a menina. Geralmente tem um cuidado com as meninas, e com os meninos a gente é mais bruto, a gente é mais assim, se ele tem alguma delicadeza, a gente pressiona que ele tem que, né? Tem que ser corajoso, tem que ser forte, né? Então, homem não chora. Não chora. Então, se apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Então, a gente tem uma série de comportamentos para estimular. E depois tem os esportes, né? Que é essa coisa de competição, de força. Então, a gente empurra os meninos para esses aspectos negativos, né? Tem um estudo de uma... Ela é psicóloga, ela é responsável pela saúde mental da UNB, a Valesca. Eu não lembro o sobrenome, ela tem alguns livros publicados. Valesca Zanello, não é? Isso, essa mesmo, ela é né? maravilhosa. Fantástica, né? E ela falou de um estudo que ela fez sobre os grupos, que ela fez nos grupos de WhatsApp apenas de homens. Então, ela conseguiu ter esse acesso, né, a esses grupos de WhatsApps masculinos para entender, né? O conteúdo que tinha lá. E é muito disso, né? Muitas vezes, se é postado lá alguma coisa em relação à mulher, e se o homem não comenta, ele passa a ser chacota, ele passa a sofrer bullying naquele grupo, né? Então, assim, muitas vezes tem essa omissão. E foi interessante 3 pontos que ela levantou durante os grupos, né? Como que está presente essa questão da masculinidade não saudável, do machismo. Por exemplo, várias charges de mulheres gordas,
né, de mulheres negras, né, sexualizando o corpo da mulher, ou do etarismo das mulheres mais velhas, né? Então, assim, como isso era falado, e foi até interessante, ela falou como os homens se protegem entre si, porque ela tinha acesso ao conteúdo, mas era escondido os nomes, os detalhes, e se não apoiassem, ficavam neutro, mas alguém lá e se posicionar não tinha esse posicionamento ativo, né? Tinha essa omissão. E você percebe isso na sua prática clínica? Sim, né? A gente percebe isso no dia a dia, sabe? Que, né? Às vezes você está andando numa calçada e passa uma mulher, se um homem está do seu lado, assim, ou perto, ele vai olhar para aquela mulher e ele vai esperar que você olhe também. Tem uma cobrança, assim, né? Você é homem também, né? Porque eles classificam. Porque para ser homem na nossa cultura machista, tem que olhar para as mulheres enquanto objeto, né? Você é tem um que comportamento predador, né? A gente fala isso, que principalmente a nossa formação dos meninos em questão de sexualidade, né? Os meninos aprendem sexualidade com pornografia. Sim. E isso vai criando na nossa sociedade esse olhar obsceno, né? Os homens da nossa cultura têm uma... Diferente das culturas indígenas primitivas, né? Sim. Que são mais, assim, a gente vê que eles andavam nus, eles e elas todos nus. Sim. E não tem esse olhar de desejo, de cobiça que o homem, de maldade, na nossa cultura, né? constrói. Você vê, ontem eu tava... Eu sempre saio do roteiro. Desculpa. Eu tava ontem... na rede social, e aí eu vi uma publicação, até excluí depois a pessoa que publicou, era uma pastora, e ela estava falando sobre as pessoas que usam tatuagem e vão à igreja, que usam bijuteria, joia, que vão à igreja, e fala sobre o quanto que as mulheres, principalmente, querem aparecer por causa das suas joias, querem, né, se mostrar por conta da sua maquiagem, ou cabelo, ou roupa. E que, na verdade, eu achei uma coisa tão estúpida falar isso, porque, assim, eu tô usando a bijuteria ou a maquiagem porque me faz bem, eu não tô querendo que a outra pessoa ache X ou Y de mim. É claro que para cada ambiente eu tenho um dress code, e eu vou respeitar. Mas não é porque eu tô com aquela roupa ou daquela cor, ou com aquele cabelo, ou com aquela maquiagem, que eu tô comunicando uma permissão. Sim, né? Sim. E, por exemplo, se a gente olha, né, Lu, por exemplo, nós atendemos vítimas de violência, né, principalmente violência sexual às mulheres, né, elas têm aquela culpa, será que a culpa era minha, né? Aquela fala machista, mas aconteceu isso porque ela tava com tal roupa, ela tava chamativa, ou seja, é o peso da sociedade sobre a mulher, né? É como se desresponsabilizasse o homem e hiperresponsabilizasse a mulher. Sim. Tem isso mesmo? Isso. Isso, até essa questão da aparência. Sempre a mulher, ela vai ser culpada, isso que você está trazendo, né? A nossa cultura é uma cultura que sempre vai desvalorizar o feminino. Por isso que a gente tenta fazer esse movimento inverso de valorizar, né? Porque a gente fala, vamos valorizar as mulheres, a gente quer mais mulheres no poder, mais mulheres em cargos de comando, né? Porque a cultura machista sempre vai tentar desvalorizar e achar que o homem é melhor em tudo. Né? Nossa cultura acho que faz como se o homem fosse melhor em tudo que acontece. Né? Exato. Só tem que tomar cuidado com a polarização, porque eu acho que, meu ponto de vista, o machismo e o feminismo, ele tem o mesmo grau de agressividade, porém em polos opostos, né? Então, o machismo que tem raiva das mulheres e o feminismo que tem raiva dos homens. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Porque, senão, invariavelmente, a gente entra num discurso de ódio, que não é o que a gente quer. Não, geralmente, assim, o que a gente coloca, assim, existe o oposto, né, do machismo seria o femismo, né? Que é esse um ódio mesmo. Como os machistas têm ódio às mulheres, o feminismo seria esse ódio que as mulheres têm. São grupos radicais, assim, né? A gente não pode nem chamar de feminista mesmo. É feminista, eu não conhecia esse termo. Os feministas, assim, tem várias correntes, né? Várias teóricas do feminismo, várias correntes. Mas o feminismo, em geral, ele quer a igualdade. Ele quer a igualdade. Inclusive, assim, no nosso trabalho, a gente usa teóricas feministas para fazer esse trabalho. Que dentro do grupo de homens, né? Só para dar um conceito. Tem, assim, homens que trabalham com homens sem feminismo. Trabalham com homens com outras linhas, outros pensamentos. E aí existem homens que trabalham com o feminismo. Aí dentro daqueles que trabalham com o feminismo, tem os que trabalham com os homens não autores de violência
E tem aqueles como nós que trabalham com os autores de violência. Ah, tá. Então, assim, vai diversificando, vai fazendo ramos, né? Mas geralmente é isso. Geralmente, assim, esse ódio aos homens não é... As feministas, geralmente, elas querem a igualdade. Né? Igualdade entre homens e mulheres. E em você todas as acha que é situações, possível não o inverso, né? a igualdade? Com uma mudança de cultura. Eu acho que só a mudança de cultura vai permitir a gente... por isso que é tão difícil. Porque a gente está mexendo com a concepção das pessoas, né? Porque tem também a questão biológica, né? Então, a igualdade ideológica, ok, mas a igualdade biológica não tem como. A estrutura física é outra, né? Sim, sim. Então, a gente não questiona as diferenças. A gente não acha só que assim, essa diferença não pode significar desigualdade. Claro. Né? Que existe uma diferença, mas ela, no passado, pode ser que quando a força física predominava, né? Quando a gente tinha até justificava. Mas hoje em dia, com as tecnologias, com máquinas, nada justifica mais a desigualdade entre homens e mulheres. Sim, né? sim. É verdade. Dá para a mulher fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer profissão, o homem também. A única coisa é essa, até profissões que são muito ocupadas por mulheres acabam recebendo salários menores do que as profissões que são maioria de homens. Que coisa. Então, é toda uma estrutura para tirar vantagens das mulheres, né? Quer dizer, todas as vantagens que nós, homens, temos, é tirado das mulheres, diretamente. As nossas vantagens são desvantagens para as mulheres. Então, para a gente ter uma igualdade, a gente vai ter que ter uma distribuição melhor, né? Das vantagens e desvantagens, né? E que coisa, né? Se eu preciso, né, me enaltecer, ou se eu só consigo ter vantagem pisando na cabeça do outro, modo de dizer, é porque eu nunca tive vantagem, né? Eu não consigo, por outro meio, mostrar que eu consigo me sobressair. Sim, sim. Né? Mais ou menos isso. Mas é super difícil mesmo, porque a gente está lidando com a cabeça das pessoas, então a gente vai ter que fazer uma mudança mesmo da percepção das pessoas. E a mudança é possível, né? Porque eu sempre coloco eu gosto de usar o exemplo do cigarro, né? Que o cigarro, há 30 anos atrás, todo mundo fumava e era bonito fumar. E tinha propagandas, né? A gente fumava no... Era romantizado, né? As propagandas que haviam. As coisas assim. Sala de aula. E você vê, mas teve todo um conjunto. Teve chocolate de cigarro, né? Para as crianças, né? Olha que absurdo. Já ensinava as crianças. E tem vários países que o pessoal continua fumando, normalmente. Né? Tem pessoas que falam que no Japão, todo mundo fuma no Japão. Então, assim, não é só uma coisa nossa. Mas aqui a gente conseguiu, através de justiça, através de propaganda, a gente conseguiu fazer o cigarro virar uma coisa feia, né? O cigarro sumiu. Né? Hoje as pessoas fumam, não pode fumar em qualquer ambiente. Então, e o machismo, eu acho que é muito isso também. O machismo vai ter que ter um envolvimento geral, assim, de muita gente, de todos os meios, para a gente mudar. E está mudando. Eu acho que hoje, quando a gente compara que nem a cabeça das mulheres de hoje, de qualquer idade, não tem mais nada a ver com aquela mulher de 30 anos atrás. Mudou radicalmente a cabeça das mulheres. E a televisão mudou, a propaganda mudou. Tem várias coisas que a gente via programas de humor, né? Há 20, 30 anos atrás, que eram machistas, misóginos, homofóbicos, né? E hoje não tem. Hoje não tem nenhum programa consegue, né, levar humor ou levar qualquer sobre isso. Então já mudou, mas tem muita coisa ainda, né, para avançar, né? E é um avanço, assim, para essa desconstrução desse machismo, como você disse, é multifatorial. Então, começa dentro de casa, né? Os pais, a escola, são políticas públicas. E, por exemplo, né, na criação de filhos, né? Que comportamentos que você vê que hoje são normalizados, né? Que frases que são normalizadas, mas que tem esse fundo, esse viés machista. O que você percebe ali, já desde criança, o pai, a mãe? Tem um conceito que a gente usa que ajuda a gente a pensar essas questões de masculinidade, é assim, toda vez a gente olhar para as relações de dominação que se estabelecem, né? E sempre olhar quem é o oprimido, quem é o opressor ali, e você vê assim, aquela palavra ou aquele gesto está mantendo uma relação de dominação. Por exemplo, o exemplo que você deu da maquiagem. A gente pensando essa pessoa quando falou, essa pastora falou, ela tá desvalorizando uma mulher? Se ela está desvalorizando, ela está ajudando a manutenção do sistema de opressão. Né? E o contrário, tem um movimento de resistência. Toda vez que você valoriza uma mulher, ou você fala mal de um homem, você está num movimento de resistência a esse sistema de dominação. Sim. Então ajuda a gente assim, quando a gente ouve uma frase, por exemplo,
menino não chora. Você olha essa frase e fala, essa frase ajuda o sistema de dominação? Ajuda. Ajuda. É uma frase que, quando você ouve uma piada, ouve uma música... Por exemplo, a música que a gente tinha, uma música tão bonita, né? Que a gente cantou muito, que era Carinhoso, né? Era super bonito, super... Quando você vai ver a letra, é uma perseguição, né? Ele está perseguindo uma mulher que, se ela soubesse como ele é carinhoso, É né? verdade. Mas é um stalking, né? É uma perseguição que ele está... Ai, credo! Olha a cultura, né? A música, né? Então, é uma música que a gente canta. Sim. Mas aí você, de novo, usa aquela chave, né? Que a gente usa. Essa música está servindo para manter relação de dominação de homens sobre mulheres? Está. É uma música que reforça a dominação. E há músicas hoje que a gente vê que reproduz bastante isso, né? Senhora. Então, em vários gêneros musicais, né? E alguns gêneros também usa de resistência. Quer dizer, eu acho que tem músicas, que é mesmo funk, às vezes músicas que valorizam a mulher, que dá poder para a mulher, que a mulher manda, que a mulher é forte. Isso também, se a gente for pensar, tá resistindo ao sistema de dominação. Que eu acho que muitas vezes uma menina criada para ser forte, criada para ser liderança, criada para ser importante, ela pode resistir mais, né, ao sistema de dominação do que uma mulher criada para ser submissa, criada para ser frágil, né, para não ter poder, né? Eu acho que tem que ter uma conscientização, até uma psicoeducação do que é ser forte e do que é ser agressivo. Isso. Porque a pessoa coloca, as pessoas, né? Colocam no mesmo pacotinho. Então, para eu ser forte, eu tenho que desligar o meu emocional, eu tenho que ser uma rocha. E não é isso. É a busca ali de um instinto mais primitivo, né? Então, aquela coisa menos social e da agressividade, que vem muito disso. Por exemplo, a mulher, nós mulheres, quando você vê uma menininha ficando brava, não, você já é mocinha, você não pode ficar brava, isso é feio, né? Ou seja, aí como que essa menina, ela aprende a demonstrar essa emoção? Ela vai chorar. Agora, o menino ficou bravo, ele quebra tudo, grita, não, meu filho, acalma. Olha aí as diferenças, né? Essa repressão emocional tanto do homem quanto da mulher, né? Só que elas se manifestam de formas diferentes, né? Isso. Porque do mesmo jeito que a gente, como homem, tem que tirar todo o feminino, a mulher na nossa cultura tem que tirar todo o masculino também. Tudo que ela tiver de comportamento masculino, ela tem que tirar. Ela tem que ser uma flor, basicamente. Tem que ser. Então, qualquer outra postura, ela vai ser sempre recriminada, né? Então, a mulher, ela só é valorizada, a mulher, quando ela é mãe e dona de casa. Esse é um lugar de privilégio, né? Sim, né? A funcionalidade da reprodução, né? A reprodução. E é a prisão, né? E é onde acontecem as violências. Porque é na casa que acontece, né? É no lar. O lugar mais perigoso para mulheres e crianças é o lar, né? Exatamente. Não é as escolas, não é a rua. Não é a rua. É a casa, né? As violências acontecem dentro do seu meio, né? Tem uma charge falando sobre essa questão de responsabilizar a mulher, que eu lembro. Disse assim que se você olha, por exemplo, um homem na rua, ele saiu com a roupa, ele tá todo amassado. O que a gente fala? A mulher dele não passou, a mulher dele não passou a roupa dele. Aí se uma mulher sai, né, na rua com a roupa toda amassada, nossa, essa mulher é desleixada, né? Então, assim, a mulher sempre nessa posição de culpa, né? Isso. Não, e tem uma coisa que eu vi outro dia, que as empresas mais poderosas aí, agora, né, dentro daquela história do dress code, elas proibiram as mulheres de chegar de cabelo molhado, porque isso dá a entender que elas saíram do motel. Olha só. Não pode chegar de cabelo molhado de jeito nenhum. Eu olhei aquilo e falei, gente, não é possível, é verdade. Nossa. Então, a que ponto nós chegamos? Então, se eu não tive tempo para secar meu cabelo, para ir trabalhar presencial, então eu saí do motel. Que nível esse da repressão, né? Do julgamento, isso foi né? semana passada. Isso. E a gente sempre fala isso nesse papel de homem nosso, né? Na nossa cultura. A gente, como homem, a gente vai sendo meio que carcereiro das mulheres, né? Só para dar uma historinha que eu gosto de contar. Eu lembro uma vez que eu estava num centro de pessoas idosas. Então, a gente estava lá, a maioria mulheres, né? Os homens morrem mais cedo. Então, tinha quase todas mulheres. E elas começaram a se apresentar. Aí uma falava assim, eu sofri muito na minha vida, meu marido era muito ruim, muito bravo. Mas depois que ele morreu, eu comecei a frequentar aqui, comecei na natação, na dança, fui fazer faculdade. Aí a outra se apresentar, eu também sofri muito com meu marido, porque ele bebia, chegava em casa, quebrava as coisas. Mas depois que ele morreu, aí todas elas começaram a trazer esse discurso, sabe? Depois que ele morreu, depois que ele morreu, depois que ele morreu.
E assim, aí me veio uma coisa assim, do nosso papel. Eu falei, nossa, o nosso papel de carcereiro das mulheres, né? Porque nós somos o cara que ela vai ser feliz quando a gente morrer. Né? Que coisa, né? E aí tem uma dupla prisão, assim. Ao mesmo tempo que nós homens, temos esse papel de prender as mulheres, e a moral é uma coisa que as mulheres se autoprendem com a moral, com a moralidade, né? Então, a mulher, Mas ela não quer... como, né? Então, mas a mulher não quer, assim, de repente, ser mal falada, por exemplo, né? Então, assim, eu não vou se eu deixar meu marido em casa e vou num baile dançar, o que vão falar de mim? Eu não vou num boteco tomar uma cerveja, o que vão falar de mim? Então, assim, tem uma dupla prisão. Os homens no papel de carcereiro e as mulheres se autoprendendo pela moral. Né? A moralidade que faz ela se aprisionar. E qual foi a experiência que você teve, né? Que te trouxe para esse trabalho? Que te fez querer começar esse trabalho? Então, na verdade, eu fui inserido. Porque, assim, eu fazia parte de uma cooperativa de psicólogos. A gente montou, acho que foi... Não sei se existem outras aqui, mas a gente montou uma cooperativa de psicólogos logo que acabou a faculdade. E era um grupo de maioria de mulheres, né? Acho que só tinha eu de homem, o restante eram mulheres. E eu, de certa forma, assim, sempre na minha trajetória, eu acho que sempre me identifiquei mais com as mulheres do que com os homens, né? Eu tinha mais amizade com mulheres, os homens, né? Essa coisa toda já não gostava muito, né? Dessas violências, essas coisas todas. E aí eu trabalhando ali com elas, uma das psicólogas ali da cooperativa, me convidou para um programa que a Prefeitura de Santo André estava montando, que era o programa Gênero e Cidadania. Era um programa que já tinha esse objetivo de trabalhar com mulheres e homens no enfrentamento à violência contra a mulher. Isso no ano de 2001. Tinha essa política. E aí era uma equipe éramos 3 mulheres e 2 homens, eu e um Leandro Mazo, que é um assistente social. Então, nós dois tínhamos esse papel um pouco de falar com os homens. E elas de falar com as mulheres. E aí a gente fazia oficinas pela cidade, pelos vários núcleos lá da cidade. Esse programa, inclusive, foi premiado internacionalmente, né, na época. Que legal. Né, ganhou um prêmio lá. E que era isso, que era essa ideia de já trabalhar violência contra a mulher, discutindo isso com os homens. Isso foi lá. Então, aí eu entrei, e quando eu entrei nesse programa, então eu fui acolhido, né, pelas feministas lá de Santo André. Então, Santo André tem uma história de feminismo muito rica, assim, que acho que vem da luta dos sindicatos, né, do ABC, tudo. E aí elas me inseriram e colocaram tudo que é formação que tinha, eu ia. Tudo que é formação. Então, conheci grandes feministas, assim. E ouvi muitas palestras, muitos cursos. E aí fui sendo inserido e é engraçado, assim, porque eu me reconheço hoje que naquela época eu era bem mais machista do que eu sou hoje, né? Eu acho que eu fui diminuindo o machismo. A gente sempre diz que não dá para um homem não ser machista. Porque a gente se vive numa sociedade machista e se beneficia do machismo, né? Então a gente se beneficia. Mas aí lá dentro eu fui crescendo e aí ao mesmo tempo que eu ia me formando nessa área, eu também ia construindo a área também. Porque a área tem pouca gente que faz esse trabalho, né? Então também ao mesmo tempo eu comecei a virar referência de fazer esse trabalho. E aí foi abrindo portas, né? O pessoal vai chamando, as pessoas vão me conhecendo e vão me convidando, e aí foi aí que eu fui inserido nesse tema. E aí vai exigindo mudanças também, né? Eu lembro que eu tive várias mudanças que eu comecei a observar no meu comportamento, que eu queria mudar, não queria mais ser daquele jeito, então tive que romper com várias coisas, né? Para ser coerente, né, comigo mesmo. E me reconstruir difícil, também, né? Essa reconstrução. É difícil, tem que quebrar certezas que vêm de lá de trás. Muito enraizado. E uma coisa que você falou muito interessante, Flávio. O machismo, nós pensamos só na figura do homem, né? Mas o que nós vemos, né, de mulheres machistas, né? Então, vou falar dentro, né, da minha própria casa, da minha família, né? Então, familiares, amigos, mulheres com posturas que você fala, oi, né? Como assim? Né? Infelizmente, isso acontece muito, não acontece? Então, acontece porque, assim, é aquilo que a gente ia falando. São mulheres que estão pensando com a cabeça do dominador. Ela não pensa com a cabeça do oprimido, né? Ela pensa... E ela se insere nesse contexto e se beneficia do machismo dentro do que aquilo que é oferecido para ela, né? Dentro daquele campo. Então, se ela estiver naquele campo ali, onde interessa para o machismo, ela vai ter liberdade, vai ter, né, um pouco de ação. Mas ela pensa
com o pensamento do dominador, não dela. Tanto que ela não se beneficia, né? Ela pode ter um comportamento machista, mas não ganha nada com isso. Continua sendo vítima, né? Ela acaba se tornando vítima dela mesma. E uma dúvida que me surgiu agora, Flávio. Nós falamos, né, dessa questão do machismo, relação homem e mulher. E como é o machismo no universo homoafetivo? Ele existe? Como que ele se apresenta? De várias formas, né? Eu acho que o machismo, assim, como ele está estruturado, todo mundo exerce machismo. Então, tem movimentos LGBT, tem movimentos... Eu já ouvi isso, né? De um homem gay mesmo. Ele falando assim, uma mulher para mim não serve para nada. Ele falou isso? Uma mulher não serve para nada. Então, para mim, né? Então, assim, é uma fala totalmente machista. Né? Você está tirando, de novo, desvalorizando as mulheres. E tem discussões que a gente ouve, assim, que muitas vezes a formação nossa como homem, baseada na pornografia, baseada nessa objetificação das mulheres. Tanto que só um detalhe, o Brasil é um dos países que mais consome pornografia, não é? Está em nos rankings, primeiro ou segundo. Né? Acho que sim. Acho que sim. A nossa cultura é muito atravessada, né, por isso. Né? Os meninos têm acesso muito novo. Um grupo de homens no WhatsApp. O que você pensa? Eu tô aqui no meu grupo de homens. Você pensa que eles estão discutindo filosofia? Não. Não. Você tem certeza e tem coisas horríveis, assim, sabe? Que a gente vê pessoas que compartilham foto da namorada ou da mulher, coisas assim, são absurdas. Que é isso, nesse pensamento machista, o sujeito é o homem. Então, ele gosta dos homens. Ele quer estar junto com um homem, ele quer sair com um homem, quer conversar, quer ir no bar, tomar cerveja. Esse é o prazer dele, estar no esporte, no futebol. A mulher, assim, a gente ouve isso deles. A mulher é como se ele quisesse só o sexo e não quisesse o resto, que a mulher viesse junto. Sim. Né? Existe uma coisa assim. Então, ele tem um distanciamento mesmo da mulher e se aproxima dos homens. É interessante isso, porque a gente fala assim que os homens machistas gostam dos homens. Não gostam das mulheres, né? Ele odeia as mulheres. E eu já vi um menino de 25 anos, esse menino, que assim, quem colocou ele no grupo foi a mãe, porque era a terceira namorada que ele já tinha agredido. Ele não tinha denúncia, mas a mãe insistiu e ele foi no grupo, muito resistente. E ele, com 25 anos, ele falava assim, não, eu odeio as mulheres. Ele falava? Odeio. Eu falava, mas como que é isso, né? Aí ele pegava o celular assim, olha aqui no Instagram, olha como as mulheres se vestem, olha minhas amigas. Sabe, assim, e um jeito de falar que é aquilo. As mulheres mudaram radicalmente, dos 30 anos, mas o homem está pensando igualzinho a 30 anos atrás. Que coisa. Não mudou nada a cabeça dele. Não mudou. Então, ele queria aquelas mulheres que não existem mais. As mulheres de 30 anos atrás. Não ficavam dentro de casa, né? Imagina. Que ficavam cuidando dos filhos, que acabou, né? Mas ele tem queria ter de volta aquele... Porque ele achava que ali os homens eram valorizados, né? Ele achava que ali o homem... Eu lembro de um rapaz que falava assim, meu pai sentava na cabeceira da mesa... O bife maior, minha mãe fazia o prato dele. E eu olhava para aquilo e falava, eu queria isso para mim. Eu queria ser assim também, né? É a vantagem, né? Uma situação de poder ali, né? Que os homens... E assim, nesse contexto do homem que verbaliza, que tem raiva das mulheres, existe algum componente ali no inconsciente de homossexualidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá. Né? Pode ser que sim, pode ser que... Porque assim, tem algumas coisas, tem alguns textos do Freud mesmo, que ele coloca que ele acha que a gente, enquanto espécie, a gente era bissexual. Tá. Enquanto espécie. Né? A tendência era ser, como várias espécies animais também, que é comum. Mas ele acha que a cultura nossa, a questão cultural, social, foi fazendo a gente ficar heterossexual. Algumas pessoas, né? Outras não. Mas foram ficando heterossexuais. Então, assim, pode ser que exista um desejo, é isso? Como ele gosta dos homens, né? Gosta. Pode ser que eles criam... Só que aí o machismo não permite que ele faça sexo com outro homem, né? Porque daí vem a aversão ao que ele não pode ser. Isso. Ou não, né? Isso. Aí a gente vê, assim... Aí tem coisas, por exemplo, lutas, né? A gente às vezes fala que as lutas entre os homens... Porque o único toque permitido entre os homens é a violência. A gente não pode fazer carinho num homem. Você não pode fazer. Tem homem que não beija o filho, né? Não beija o filho. Homem, amigos, não se cumprimentavam no rosto. Hoje está mais comum, né? A gente dá beijo, né? A turma do Agora José, ele se agarra, beijo. Então, isso que eu ia te perguntar. Como é que nasceu o Agora José? O Agora José foi assim. Também... o olhinho dele até brilha. Foi assim, também foi parte dessa política pública de Santo André. Que nem eu comentei desse começo, lá em 2001. Sim. Aí tem todo um trajeto.
a gente desenvolveu uma metodologia que a gente chegou um material para... Eu fui trabalhar numa ONG em Santo André, e nessa ONG já tinha o trabalho de masculinidade, com o Sérgio Barbosa, não sei se vocês conhecem ele. O Sérgio Barbosa, ele já fazia esses estudos de masculinidade, só que ele tratava com homens não agressores, com homens da sociedade. Ele fazia grupos de homem. Então, ia fazer grupo de homem num clube, num campo de futebol, ele fazia uma atividade com presídio, era muito legal. E eu comecei a ler com ele, discutir essas temáticas, ele tinha muito material, comecei a ler bastante. E aí a gente pegou uma metodologia que era de um grupo da Nicarágua chamado Canteira. Era uma metodologia de 10 ou 12 encontros, que eles tinham um roteirinho, assim. Ó, você vai falar isso para os homens, você vai perguntar isso e tal. E aí a gente pegou essa metodologia e calhou em Santo André de o pessoal ter um concurso de guardas municipais, que tinha acabado de entrar 50 guardas, homens, e um advogado lá do PROCON, ele deram uma oferecer, você não quer dar aula lá, tal. E aí ele ofereceu para nós, falou, vocês não querem fazer um trabalho lá de masculinidade com esses guardas? E aí a gente foi. Então a gente pegou essa metodologia, eu e o Leandro Mazo, e começamos a aplicar nos homens. A gente fez acho que 12 encontros com eles, de manhã. Toda a parte da manhã, a gente ia lá durante 2 semanas. E no final, quando a gente começou a fazer a discussão de avaliação, a gente viu uma coisa muito positiva, assim, na fala deles, sabe? Coisas muito positivas. Começaram a identificar as violências que tinha dentro da guarda. Um dos guardas ali que era meio bode expiatório ali, de brincadeiras e piadas, aquelas bullying mesmo, né? Que os homens fazem, né? E aí eles começaram a falar dessas coisas e a gente viu, nossa, que ferramenta poderosa que a gente tem aqui na mão, né? Com 12 encontros e fazer essas pessoas mudarem concepções que eles tinham no começo, né? Aquela resistência que eles tinham. E no final ter um discurso tão positivo assim. E aí discursos assim, sabe? Um homem dizer que, eu comecei a lavar louça em casa. Que parece bonito. pouco, Não, né? Mas para a vida daquela mulher. Ou um outro homem dizer assim, eu passei a deixar que minha companheira decida o dia que a gente vai fazer sexo. Né? Que antes ele falou que ele forçava a barra sempre. E então foi trazendo isso. E a gente viu, então, olha, que ferramenta que a gente tem na mão. Aí que a gente começou a ideia de fazer grupo de homens, né? Vamos fazer grupo de homens. Só que qual a nossa dificuldade nesse tempo todo? É ter os homens. Sim, captar. Como que você junta homem para fazer um trabalho desse? A gente não conseguia. A gente juntava mulheres, que a gente marca palestra, marca curso. Mulher vai. Mulher tem um monte. Agora, homens não vêm. E principalmente num tema como esse. Que eu lembro que as piadinhas que eles faziam lá na guarda municipal, assim, é o curso das gazelas, né? Vou ensinar a gente a ser homem, como é que é isso, né? Então tem todo um questionamento, assim. E aí a gente passou, você vê, a gente fez essa experiência em 2002 com a guarda, depois em 2003 de novo com a guarda. E aí só em 2013, depois da Lei Maria da Penha, depois com tudo pronto, que a gente teve essa oportunidade de montar 2 estratégias. Então eu fui chamado para a Prefeitura de Santo André de novo. Eu estava em outra prefeitura, estava trabalhando na Prefeitura de Mauá. E o pessoal de Santo André, que já me conhecia esse trabalho, me chamou e falou, vamos montar o grupo de homens, né, em Santo André. E aí eu fui, tinha uma secretaria de política para mulheres, né, e aí elas me chamaram e a gente implantou o projeto em Santo André. E aí 2 estratégias. Uma, os homens são obrigados a ir pela justiça, então já sai escrito lá no boletim de ocorrência, comparecer ou ligar no número tal. Bacana. E já vem encaminhado e é obrigatório. Ele tem que vir com risco de prisão se não fazer. Então eles fazem, cumprem, né? E a outra estratégia é montar o curso. Que aí o curso, o que a gente usa? A mesma metodologia que usa com os homens autores de violência, a gente aplica no curso, mas para homens que não cometeram violência ainda. Ou se cometeram, não são criminalizados, né? Aí a gente articula com as prefeituras, olha, manda homens aí da educação, psicólogos, assistentes sociais, advogados, pessoal que trabalha na prefeitura, vem e a gente dá o curso deles. Então a gente começou o grupo de homens, e agora José em 2014, e 2015 o primeiro curso. E aí a gente vai fazendo curso todo ano, né? Desde lá. E o grupo de homens também nunca para, porque a gente se reúne uma vez por semana, os homens entram, fazem 20 encontros, a gente pede para eles participarem, e eles terminam os 20 encontros, esse homem sai e entra outro, então, e misturado. Então tem homem que está no primeiro encontro, tem homem que já está no 10º encontro, tem homem que já está no 20º, e aí eles vão circulando, e a gente nunca parou, né? Você vê, desde 2014, todas as quartas-feiras a gente nunca parou, a gente está
né? Fazendo grupos. E foi expandindo só, né? E a equipe vai aumentando. Porque aconteceu uma coisa interessante, que em Santo André, quando trocou a gestão, a gestão que entrou, fechou a Secretaria de Política para Mulheres e falava assim, prova para mim que essa secretaria ajudou alguma mulher na cidade. Não acreditava nessa política, né? Então, fechou. E o grupo de homens também. Eu fui lá, lembro que eu fui conversar com o secretário e ele falou meio assim, olha, se vocês quiserem continuar, podem continuar, mas assim, sem nada, né? Eu não era mais funcionário, né? As outras pessoas que também eram na prefeitura não eram mais funcionários. E aí a gente bancou, sabe? Que a gente fez uma conversa entre a equipe, né? A gente se sentou e falou, olha, e aí, gente? Que a gente acabou o ano, né? Eu lembro que o ano que vem já não ia ser, era outra gestão. Aí a gente discutiu, vamos manter o programa como voluntários? Ou a gente fecha, né? Aí todo mundo falou, não, vamos manter. Eu topo. Então, todo mundo continuou como voluntário. E aí a gente passou para uma ONG que eu tinha participado da fundação dela. Lá em 2004 a gente fundou uma ONG. Justamente porque já era esse objetivo. A ONG tem esse perfil de trabalhar com homens e mulheres. É a questão de masculinidade. Aí a gente pegou a ONG, migrou o programa Agora José, a ONG passou a fazer a gestão. E desde então, desde 2017, é a ONG que faz. Por ser a ONG, a gente perdeu um pouco, deixou de ser uma política pública, municipal, tudo, mas ganhou espaço, né? Porque aí hoje a gente faz grupos em várias cidades. A gente dá curso para o Brasil inteiro. Que legal. Então a gente expandiu justamente por ser ONG. Se fosse um programa municipal, provavelmente a gente não conseguiria ter todo esse E para ter acesso a esse programa, é exclusivo do município, ou alguém de fora que esteja assistindo, ela tem a possibilidade de participar desses cursos? Como que funciona? Tem as duas coisas, né? O grupo de homens, a gente tem essa metodologia de 20 encontros, cada homem que entra. Então, a gente recebe homens que estão condenados pela justiça e muitos homens procuram para fazer para eles mesmos. Olha, que bacana. Então, às vezes, companheiras expressionam, olha, se você não mudar, eu vou separar. Então, ele vem... Ou a mãe, que no caso daquele menino lá, que agredia as namoradas. Então, a gente recebe demanda espontânea também. Então, vem muitos homens que vêm para nós. E do Brasil inteiro, como a gente também tem grupos online, porque com a pandemia a gente passou a fazer grupos online. A gente não quis parar. Bom. E hoje o grupo online, a gente tem vários grupos online. Então, pessoas podem participar. Tem homens que até de outro país, ele participa lá do grupo de homens, né? E para quem está nos assistindo, como que eles podem te encontrar, né? Que ter acesso a esse curso? Geralmente eu coloco meu telefone, o celular, eu coloco... Esse celular que eu uso, aliás, é do programa. Ótimo. Então, nós já vamos deixar, gente, no finalzinho, lá embaixo, viu? Os dados dele. Colocar mesmo. Você que tem em casa, esposo, filho, né? Ou você mesmo, homem que percebe que não está bem, né? Isso. E isso que é interessante, você trazer, né, Flávio? Tem essa possibilidade de melhora, de desenvolvimento. Então, pensando aqui, a pessoa está nos assistindo agora. Ela deu aquele estalo e fala, não está legal o meu comportamento social enquanto homem. Qual o primeiro passo que esse homem deve fazer? Então, eu acho que se aproximar do tema é muito importante. Uma coisa assim, um homem, assim como uma mulher, né, numa situação de violência, ela não consegue sair sozinha se ela não for apoiada, não tiver uma rede, alguém que ela confie, que vai ajudar ela a sair. O homem também não. O homem não consegue sair do machismo, porque o machismo está no senso comum. Então, tudo que ele sabe é sobre isso. Então, ele vai precisar estar num grupo de homens. Então, a gente tem o Agora José, mas a gente tem outros grupos de homens. A gente tem um grupo que é organizado, chama Memo. É homem ao contrário, assim, Memo. Né? Ah, que legal. E o Memo, eles fazem grupos de homens também, mas homens do dia a dia. Pela online também, se reúnem. Quem tem um material muito rico também, aquela ONG Papo de Homem. Olha aí, Bia, vai anotando pra gente chamar. Excelente. O Papo de Homem é muito bom. É o Guilherme Valadares, ele é ótimo, assim, ele é ótimo. Assim, incrível, né? E ele tem 2 documentários que eles fizeram, muito bom, que é O Silêncio dos Homens e É Preciso Falar com os Homens. Nossa, que bonito isso, hein? Isso está né? no YouTube. O Silêncio dos Homens eu vi. Tem uns 40 minutos, mais ou menos uma hora. Mais ou menos uma hora cada um. Assim. Mas muito bom. E esse é o tipo de coisa que você falou. Às vezes um homem assiste, às vezes acontece o contrário, né? Eu lembro uma vez de um rapaz que participou do grupo, que ele morava em Portugal, participava online. E ele tinha uma namorada que estava
fazendo isso com ele. Olha, você tem que se tornar uma masculinidade mais saudável, deixar de ser machista, né? E pressionando ele nesse sentido. E aí a gente falou para ele, assiste esse filme, assiste O Silêncio dos Homens e tal. E aí quando acabou o documentário, ele comentou com a namorada assim, mas será que eles são homens mesmo? Olha só, fechou com chave de ouro o machismo, né? O que aconteceu? Fala. Perdeu. A namorada rompeu com ele. Pelo que ele fala, não é super legal. Sim. Né? Mas rompeu, ela viu que não tinha jeito, né? Falou, tô investindo, né? Tá perdido. A mudança né? tem que partir da pessoa, né? A gente joga informação, né? Escolha. Isso, porque tem que ter um desejo de mudança. Genuíno ali, né? E um outro ponto, Flávio, nós falamos aí sobre os homens. E para as mulheres, as jovens, né? As mulheres que estão entrando em um relacionamento. Que pontos, assim, que seriam sinais de alerta que ela está entrando num relacionamento abusivo? Que já chama a atenção. Até assim, a gente tem um rapaz que ele é do grupo, né? E agora já é da equipe, que ele é um homem trans. Ele é um homem trans e ele faz o trabalho com os homens autores de violência. Mas ele tem uma fala muito boa quando ele dá aula sobre isso, sobre a questão LGBT. Ele às vezes pergunta, assim, tem muitas mulheres, ele pergunta, vocês são heterossexuais, né? Pergunta pra ela. Aí se elas falam, sim, tadinha, né? Que tão pouca opção, né? As opções que vocês têm são tão pequenas, ele brinca assim com elas, né? Porque realmente é isso, né? A sociedade, como ela é machista, os homens, eles desenvolvem o machismo, são machistas. Se ninguém ajudar, ele não vai sair. As mulheres têm como o machismo ele vai desvalorizando as mulheres, às vezes o que uma mulher fala para esse homem, ele não vai dar o valor. Por isso que a gente acha que o grupo de homens funciona nesse sentido. Porque a gente vai dar ali repertórios para eles que eles não têm. Nunca tiveram nada sobre isso, nenhuma informação sobre isso. E assim, o que a gente acha? Que todo esse homem, tá dentro dele todo o feminino, o humano, né? Tá tudo dentro dele. Só que o machismo vai desumanizando esse homem. Sim. Então, esse trabalho que a gente faz com ele é de voltar para a humanidade, sabe? Olha, você vai olhar para os seus sentimentos, você vai olhar para suas fraquezas, você vai olhar para E tá tudo bem, né? Então, e não tem mal nenhum nisso. Você vai poder tocar um homem, dar um beijo num homem, sem que isso signifique que você é gay, né? E se for gay também, que tem, né? Tá bom. Então, assim, importante que a pessoa vá ser feliz, né? Isso, então, sair dessa... Porque a gente vê que tem homens que fazem o curso lá com a gente, eu lembro de um homem que trouxe uma expressão assim, nossa, vocês tiraram um peso das coisas. Que bonito. Né? Porque essa sociedade machista pressiona a gente, pressiona o homem para você ser um modelo, você seguir um modelo inatingível. A gente fala assim, a projeção que a gente cria dos homens, é uma coisa muito maior do que os homens. E ninguém consegue chegar nessa... Você vê, é um modelo projetado para a infelicidade. Porque né, os estereótipos são sempre inatingíveis. Parece aquela coisa de meta de banco, né? A meta aí vai dobrando, vai aumentando. Então, assim, de verdade, as pessoas estão cada vez mais infelizes. Isso, Porque elas vivem se comparando com filtros. Porque não é a realidade. Exato. Né? Então, assim, tá na hora de dizer um basta e a pessoa entender quem ela é. Quais são os valores, que a caminhada pode ser mais leve. Né? Então, parar de se comparar, eu acho que é um bom parâmetro, né? A gente usa esse exemplo também com eles, que a natureza não faz nada igual. Cada coisa que a natureza faz é peça única. Né? Não tem nem irmão gêmeo, não é igual. Não. Tem as digitais são diferentes, tem jeito diferente. Então, assim, a natureza nada é... A gente, na nossa cultura, que a gente faz copo igual, cadeira igual, né? Mas na natureza, não. Então, por que a gente faria os homens iguais, né? O mesmo modelo? Não, cada homem é único. Cada mulher é única, né? Então, cada pessoa é única no mundo. Então, a sexualidade dela, o pensamento dela, é uma coisa exclusiva dela, né? Mas ela tem que achar isso, né? Exatamente. Né? Não é uma busca muito agradável, porque tem que se desapegar de muitas certezas, né? Muitas crenças. E tem alguma casuística aí de repente, algum homem que foi... não é paciente, eu não sei qual é o termo que você usa, que fez o curso, né? Que está ali no E Agora José, e que foi tão modificado, foi tão transformado, que se tornou como é que chama quem tá? Facilitador. Facilitador. Se tornou um facilitador? A gente tem homens fazendo o curso. Tá. O homem que passou pelo grupo, se encantou pela proposta e faz o curso agora para se tornar facilitador. Ah, que bacana. A gente tem sim.
Mas a gente não tem ainda nenhum efetivo que está atuando como facilitador. Mas só de ter o desejo, poxa, e estar ali no curso já é um grande passo. Porque os homens que estão lá com a gente, tem todas as profissões, né? A gente tem psicólogo lá, a gente tem policiais, a gente tem jogador de futebol, empresário, advogado, pastor, tem de tudo ali. Então, muita gente que quando vai vendo esse discurso, vai vendo esse repertório, vai vendo que ele está se tornando um sujeito melhor, que é essa fala que eles trazem para nós. Que ele está vendo que ele está se tornando um sujeito melhor, né? Com mais paciência, mais amigo. Então, ele começa a perceber isso nele, aí ele quer manter, né? Fala, como é que eu faço? Porque uma dificuldade nossa, que a gente tem de homem, é achar espaços não machistas entre homens. Porque geralmente, quando uma mulher está junto, o ambiente fica menos machista. Tem uma roda de conversa. Você tem roda de conversa que os homens estão falando, uma mulher chegou na roda, eles mudam de assunto. Né? Não vão poder ficar falando mais. Né? Então, muda. Então, a presença da mulher... Por isso que é tão importante também essa diversidade, né? Eu sou contra espaços que segrega só homens. Que nem Fundação Casa, presídio, que é só homem. Isso que piora. Jogador de futebol. Por mim, eu defendo que fosse tudo misto, né? Se fosse misto, time misto, tudo misto, para você ter essa presença feminina que ajuda na desconstrução do machismo. Agora, eu lembro todos os ambientes de homens que eu frequentei, exclusivo de homens, todos machistas. Não tem nenhum que eu consiga identificar como não machista. Mesmo religião, às vezes a religião às vezes passa um pouquinho melhor, mas também carregado de machismo também. Então, às vezes, esse grupo de homens ali é o primeiro espaço só de homens e não machista. Então, isso eles ouvem coisas ali que não ouviriam em outro lugar, né? Não ouviriam. E ele coloca muito eles para falarem, sabe? A gente trabalha com uma metodologia que a gente faz perguntas para eles. E eles vão falar do machismo, eles vão falar da violência contra a mulher, eles vão dar exemplos. Eles se escutam falando, né? Isso. Eu acho que é aí que está a cura que a gente fala. Né? Que ele fala, ele ouve ali o homem. Geralmente, quando eles chegam, ele está muito revoltado ainda com a lei, com a mulher, está lá injustiçado. Todos chegam lá injustiçados. Né? Sim. E ele começa, de repente, a ouvir um outro homem que já está terminando o processo, com uma outra fala, com outro jeito. Então, aquilo tudo começa... Porque nós, homens, assim, a gente é muito formado no grupo de homens para responder uma expectativa do grupo de homens. Então, o tempo todo a gente está se comportando, então o jeito de falar, a postura, tudo, a gente vai sentindo essa pressão do grupo de homens para nos... E aí, de repente, tem um grupo de homens ali que está falando de outra coisa, né? Está falando de direitos humanos, falando em respeito, falando em toque, em amor, né? Então... muda muito o contexto. E aí ele começa a poder falar de coisas que ele nunca pôde falar. Sim. Né? Abre uma possibilidade. Você pode ver, até na faculdade de psicologia, 98% mulher, né? Feminina. Minha turma mesmo, acho que era 3 homens que tinham. Pois é, na minha turma, sei lá, me formei finalzinho de 99 para 2000. Eu também. Então, pronto. 99, mesma turma. Eu acho que eu me formei, tinha acho que 1 ou 2 homens que se formaram comigo numa turma de 60 mulheres. Muito pouco, né? Não é muito. Né? Sim. Por quê? Era muito assim, você quer saber onde tem homem? Vai para engenharia, vai, né? Então, na psicologia, onde a gente tem esse olhar, né? Cuidado, né? Cuidado, 1 homem, 2 homens ali. Eu não sei como é que tá agora, mas na nossa época era isso. Não mudou muito, não. Né? Esses dias eu fui chamado para fazer uma fala numa faculdade de engenharia lá em São Bernardo. E eles estavam justamente com essas dificuldades, assim, que algumas meninas quase que saem da turma, porque tem turmas só de homens, turma exclusiva de homens. E a professora contando assim para nós, que fica aquele grupo de homens, eles falando palavrão, eles, né? Aquele jeito, quando você deixa homens juntos. Né? E aí o assédio contra as meninas, contra a aluna, às vezes menina que quer deixar o curso porque não aguenta aquele ambiente, né? E aí, nesse sentido, como é que surgiu o desejo de criar o curso Gênero e Masculinidade? Então, a gente tinha essa metodologia de trabalhar com homens e a gente queria também atingir homens, não só os homens condenados pela justiça, homens da sociedade, do dia a dia, né? E assim, eles não vêm por outro jeito. Então, o que a gente fez? Vamos fazer um curso. Para homem fazer curso, vem. Né? Então, a gente abriu inscrições para homens, vamos fazer um curso. Você vai ser um facilitador. Então, você não é um autor de violência machista. Facilitador. Você vai ser um facilitador de grupo de homens. Aí, eles vêm e aí a gente aplica neles a metodologia.
E aí os homens, quando terminam, eu lembro isso, um professor de serviço social, que é uma profissão muito feminina, né? O serviço social. E ele, no final, eu lembro do depoimento dele, no fim do curso, ele falava assim, eu vim fazer esse curso aqui, eu tinha certeza que eu não era machista. Tinha certeza. Olha só. E aí, que dor, hein? o curso foi assim, mostrando que o machismo ele pode mudar de cara, mas continua ali presente, né? Continua. E ele começou a reconhecer. E o curso faz isso com os homens. A gente está terminando uma turma agora também, né? Que a gente faz, é um curso anual, né? E a gente está terminando uma turma. E o depoimento dos homens é muito bonito nesse sentido. Eles começarem a perceber, né, os machismos, e aí perceber quanto que é importante Dói, ele... né? Dói, mas liberta, né? Dói, mas liberta. Né? Sai É dessa... fundamental. Eu vejo que o caminho, né, um dos caminhos para, digamos assim, para resolver, para amenizar esse machismo, são criar esses espaços em que o homem ele tenha ali o espaço para expor sua vulnerabilidade sem o medo do julgamento social, né? Sem o medo de perder o respeito da sociedade, que é o medo que eles têm dentro da mentalidade deles, né? E esses espaços servem exatamente para isso. Por exemplo, na prática clínica da medicina, uma das formas de machismo que eu cansei de ver, né? Por exemplo, pacientes com exame de próstata. Você vê que a maior piada que tem entre os homens, chegou na idade de fazer o exame de próstata, né? E quantos homens, qual um dos cânceres mais comum no homem? O câncer de próstata, que é totalmente rastreável, e se o diagnóstico for precoce, a possibilidade de cura é enorme. Mas o preconceito, né, em fazer esse rastreamento... No curso, uma das aulas que a gente tem no curso presencial, que a gente agora está com o curso online, né, mas tem o presencial também. A gente tem um rapaz que é o Julian, até um bom nome para vocês convidarem aqui para vir para cá. O Julian Rodrigues. O Julian, ele é um homem gay, né, faz um trabalho, né, de defesa das questões LGBT, e tem uma aula que ele pega os homens e começa a falar sobre isso. Ele começa a falar sobre o ânus, né? Fala, olha, o ânus é uma parte do corpo, como qualquer outra. Como joelho, pé, dedo. Mas por que os homens têm essa obsessão, né? Por achar que se você for penetrado, você vai se tornar gay ou vai se tornar mulher, ou se você tocar. Então, assim, a gente sabe de histórias de homens que não lavam o ânus porque é uma parte intocável. É um tabu ali. É um tabu. É um tabu, exatamente. E tudo que se liga a isso, né? Então, é muito assim... Coisas do machismo que não tem explicação, né? Coisas que... É o machismo matando, né? Você vê. Matando as pessoas. É o machismo matando. A gente até fala assim, que o machismo, ele... Todos os dias, homens matam e morrem para provar que é homem. Nossa. São os mártires do patriarcado, a gente usa essa expressão, né? É um mártir do patriarcado. Ele mata ou morre para não fugir de uma briga, Eu tô lembrando, você tá falando, né? Eu tô lembrando daquele caso do rapaz da Porsche que agrediu um senhor para não levar desaforo para casa, né? Então é tão arraigado que não discrimina quem, aonde, não. Ele simplesmente, para defender a honra, né? Vai ali, eu não sei se o senhor está vivo ou não, mas ficou seriamente ferido. E a gente ouve esses depoimentos. Eu lembro uns anos atrás, em São Bernardo, um guarda porteiro de banco, né, que matou um cliente, que começaram os dois a discutir, bater boca. Então, assim, coisas sem menor sentido, né? É muito instrutivo para você ir de casa, viu, gente? Fica atento. O machismo mata, como o Flávio trouxe, né? O machismo, ele mata mulheres pelo feminicídio, o machismo mata no homicídio, homem matando homem, como você trouxe, e os maiores índices de suicídio também é homem, né? Então, machismo não é para só a mulher combater, né? Todos nós temos que trabalhar isso, né, Flávio? Eu sempre penso nisso. Por exemplo, a gente falou, né, de uma pessoa com deficiência, por exemplo. Se você melhora uma calçada para uma pessoa com deficiência, você melhora aquela calçada para todo mundo. Para todo mundo. Você melhora um ônibus. Então, quanto mais a sociedade se humaniza... Então, o machismo, assim, quanto mais a gente sumir com ele, quanto mais a gente diminuir esse machismo... Quanto mais a gente ter a valorização das mulheres, vai ficar melhor para todo mundo. Porque os homens sofrem com essa estrutura machista também. Sofrem lá nessa coisa do corpo. Eu lembro de brincadeiras infantis. A gente tem uma dinâmica que a gente faz com os homens sobre as brincadeiras infantis. E a gente vê quanto daquelas brincadeiras são violentas, são brincadeiras que machucam o braço, que você chuta, ou que você bate na cabeça...
são uma série de violências que as brincadeiras vão fazendo, porque é isso. Você tem que mostrar força, você tem que mostrar coragem. Você tem que... E o contrário, né? Assim, para os homens, o único toque permitido é esse violento. Você não pode fazer nenhum carinho, nada. E para as mulheres vai ficando essa coisa do toque erotizado. Sim. Então os homens, de fato, não sabem o que é afeto. Ele perde a capacidade de afeto. Porque se ele não pode fazer afeto num homem e para a mulher só sai o toque erotizado, ele simplesmente não tem contato com o afeto. Não, e vê que o machismo ele tá tão expandido que hoje em dia, se você vê uma mulher andando de braço dado com a outra, ou se eu vou ali tomar um sol com uma amiga minha. As mulheres vão no banheiro juntas, né? As mulheres têm uma liberdade, assim, né? Mas hoje em dia os homens colocam muito assim. Você sabe que tem mulher que vai dar em cima de você. Você sabe que tem... Então, assim, tudo virou erotizado, né? Então, por que eles não podem ter esse tipo de contato com outro homem? Então, volta para aquele nosso discurso. Já que eu não posso, você também não vai. Projeta no outro. Um ponto que você também falou que eu achei interessante, me veio à memória, por exemplo, a depressão. Né? Você vê muitas vezes a mulher deprimida é a mulher que chora, a mulher isolada, e o homem deprimido. Ele não consegue chorar. Né? Até às vezes, muitas vezes, a depressão no homem é muito mais silenciosa. Né? A gente fala que até... Porque como a gente é homem, a gente não é preparado para falar sobre sentimentos, a gente não é preparado, a gente não tem repertório. Então a gente se fecha. Vai para a caverna, né? A gente vai para a caverna e fica lá sofrendo, só sai de lá. E às vezes não conta para ninguém. Olha, eu tive uma experiência de um amigo que trabalhava junto comigo, de eu chegar na casa dele, ficar lá com ele, brincar e tal. E depois no futuro ele me contar: Flávia, aquele dia eu ia me matar. Olha só. Eu ia me matar aquele dia. Você chegou de repente lá sem falar nada, né? A gente não tinha celular tão fácil que nem hoje assim, né? Então eu ia na casa dele assim, sem nada. E assim, ele estava lá, quando eu cheguei, alegre, brincando, rindo. Sim. Então não mostra, né, o que está passando. Inibe né? a emoção. E muitas vezes os próprios homens sequer conhecem as suas emoções. Eles não sabem identificar que estão tristes. O que é estar triste? Ele não sabe se é tristeza, se é fome. Não sabe. Não sabe. E aí o uso de álcool também, né? O uso de álcool e drogas é outra coisa que os homens fazem para manter, né, para dar aquela analgesia, né? Isso. E aí, qual conselho você daria hoje para uma pessoa que quer começar essa mudança? Então, eu acho que o melhor começo seria começar pela literatura, né? Se a pessoa tiver a fim de ler, se gosta de ler, se gosta dos documentários, eu ia sugerir esses do Papo de Homem mesmo, esses documentários. Agora, se gosta de ler, tem livros maravilhosos, assim, né? Principalmente de autoras feministas, né? As autoras feministas, acho que são... a Valesca Zanella é maravilhosa, a Bell Hooks, né? Bell Hooks tem uns livros, que o feminismo era para todos, né? Ela tem um livro, feminismo é para todos. Que, inclusive para nós, homens, né? Sim. Que a gente pode usar também. A gente não se diz feministas, mas a gente é pró-feminista. Entendi. Tá. Feminismo é um movimento das mulheres, mas é pró-igualdade. Mas é pró-igualdade, É pró-igualdade, pró-direitos iguais para todo mundo, né? Exatamente, direitos têm que ser iguais. Então, assim, Flávio, eu acho que a nossa entrevista, ela daria muito mais tempo aqui para a gente conversar. Te convido a voltar, né? Foi muito rica. Acredito que quem assistiu a gente está super se beneficiando e foi um opening maravilhoso. Eu tenho certeza que muita gente, ouvindo a sua fala, já despertou para procurar ajuda. Eu acho que é isso que importa, né? A gente perceber que a gente não é uma planta, não é uma árvore. Então, sempre eu posso mudar e, de repente, olhar para o que me incomoda como algo que promove esse primeiro passo que você acabou de falar. Né, Clí? Perfeito, né? E qual a mensagem final que você quer deixar para o nosso pessoal? E também divulgue nas suas redes, quem gostaria de te buscar, onde que pode te encontrar. Então, é Flávio Urra, né? @Flávio Urra. Acho que me encontra no Facebook, Instagram também. E Agora José, Grupo de Homens e Agora José. Tem Agora José Instagram? Tem. Agora José? Tá. Tem, Grupo de Homens e Agora José. E aí, se vocês puderem colocar meu telefone depois, pode colocar para as pessoas ligarem. Entre em contato, quem quer ouvir mais, quem quer falar mais sobre isso. Entre em contato, quiser participar dos nossos grupos, fazer curso. Perfeito. Se aproximar da gente. Divulga aqui no Serenamente também, porque... Se aproximar da gente. Para se aproximar. Isso.
Bacana. É isso. E a gente preparou aqui para você um presentinho, já que você faz parte da família Serenamente. Que gostoso. Obrigado. É um carinho nosso Obrigado, para você. obrigado. Seja sempre bem-vindo. Tudo que a gente puder fazer assim para divulgar o teu trabalho também, para ajudar outras pessoas, outros homens, né? E mulheres e famílias, né? Todo mundo se beneficia. Conte conosco. Muito obrigada, viu, Flávia? Obrigada, Parabéns Flávia. pelo seu trabalho, brilhante. Com certeza, aí são muitas sementes que são plantadas e com certeza frutos que já estão aí. Muito obrigada. Exatamente. Obrigado a vocês pelo Tá. convite. Foi bom estar aqui. Obrigada, Flávio.